Fala comigo, tudo tranquilo? Eu sou o Bruno Maia, bem-vindo ao canal Química com Bruno Maia. Aqui é o nosso plano Química do Zero. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aciona as notificações e caso você queira também receber todas as informações, materiais extras, exercícios de cada assunto, é só entrar no nosso grupo do Telegram, Química com Bruno Maia, ou então no Instagram, Química com Bruno Maia. Eu estou soltando todo o material, todas as informações por lá, beleza? E aí, nós vamos falar agora de um dos assuntos mais importantes que a gente tem na química, sobretudo nessa primeira parte de ligações e de interações, que são as forças intermoleculares. E o que vem a ser as forças intermoleculares? São forças de atração que ocorrem entre as substâncias moleculares. E o mais importante de tudo é que o que define essas forças intermoleculares vai ser a polaridade das moléculas. Lembra se uma molécula é polar ou apolar, e isso também vai definir a intensidade. E por que isso é tão importante? Para a gente poder falar sobre a solubilidade. A gente já falou sobre isso na aula de polaridade, né? É verdade. Porque para que um material misture com o outro, ambos devem ser polares ou ambos apolares. Mas, mais do que isso, sobre a temperatura de fusão e de ebulição de substâncias moleculares. A gente já havia falado sobre isso na aula de ligação covalente, que quando uma substância iônica muda de estado físico, a gente quebra a ligação iônica. A ligação metálica também, quando uma substância metálica muda de estado físico, a gente quebra a ligação metálica. Já na ligação covalente, quando uma substância molecular muda de estado físico, a gente não quebra a ligação covalente. A gente quebra uma interação que existe entre as moléculas. Ou seja, na molécula de água existem ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio. Agora, quando a água muda de estado físico, a gente não quebra as ligações covalentes que existem entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. A gente quebra, olha aqui no nosso desenho, esse tracejadinho, olha, esse pontilhado, a interação que existe entre as moléculas. Se eu quebro a ligação covalente, olha aqui, a água deixa de ser água. E quando uma substância muda de estado físico, ela não deixa de ser ela. A gente só mexe na organização entre as moléculas. E aí, vamos falar das 3 interações entre moléculas depois de uma quarta interação. E aí, no final, eu falo com você o que é o mais importante, que é você saber a ordem de intensidade. Tá bom? Não estou falando aqui na ordem de intensidade, estou falando numa ordem de compreensão, que eu acho que fica mais fácil. A primeira é a interação de polo ou de polo permanente. Pode aparecer esse primeiro nome, pode aparecer o segundo, pode aparecer os dois. O importante é que você saiba que é uma interação que ocorre entre moléculas polares. Por exemplo, eu peguei aqui o HCl para te mostrar. E a gente viu na aula de polaridade que a molécula de HCl ela é polar, né? O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, puxa os elétrons para ele. Então, se é uma molécula polar, ela acaba criando um polo negativo na direita e um positivo na esquerda. Como eu quero te mostrar uma força entre moléculas, eu estou desenhando pelo menos 2 de cada, para você ver a interação. Então, mas pensa, por exemplo, num copo com água, a gente tem sextilhões de moléculas de água interagindo da forma que eu estou mostrando aqui. Então, na molécula de HCl, por exemplo, se ela é uma molécula polar, ela tem polos, negativo no cloro, positivo no hidrogênio. E como cargas de sinais opostos se atraem, olha aqui, o polo negativo de uma molécula interage com o positivo da outra. Isto é a interação de polo ou de polo permanente. É isto que a gente quebra quando a molécula de HCl, por exemplo, muda de estado físico. É uma interação entre as moléculas. Mas, Bruno, esse menos e esse mais parece com a ligação iônica. Parece.
Mas a gente diz, a ligação iônica ela é uma interação elétrica muito mais forte do que qualquer força intermolecular. Por quê? Porque na ligação iônica é um cátion interagindo com um ânion. É um íon de carga real positiva com um íon de carga real negativa. Aqui na força intermolecular, esse negativo do cloro, a gente chama isso de carga aparente, né? Ou carga parcial, é um polo. Já a interação de polo instantâneo de polo induzido ocorre entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não têm polos. Aí já pensa comigo uma coisa. Se a molécula não tem polo, não era nem para ela ter interação, concorda comigo? Ou seja, por isso que essa daqui, já estou te adiantando, é a mais fraca. Se as moléculas de CO2 não têm polos, como que elas interagem? Então, olha só essa historinha que eu vou te contar, que você não tem que saber explicar ela. Eu estou tentando te explicar para você entender como de fato ocorre a interação e para você ver que o nome dela também é top, para ajudar a gente a entender como ela ocorre, tá? Eu tenho duas moléculas apolares aqui. E aí existem elétrons se movimentando o tempo inteiro dentro desta molécula. Imagina um copo com água, por exemplo, em repouso. Se a gente der um peteleco nesse copo ou der uma balançada, a água não fica lá fazendo uma onda até voltar para o repouso? Mas antes de voltar para o repouso, quando ela está lá fazendo onda, eu não tenho uma porção maior de água mais de um lado do que do outro ali, instantaneamente? Isso também acontece com os elétrons dentro da molécula. O próprio movimento natural dos elétrons aqui dentro acaba fazendo com que instantaneamente os elétrons de uma molécula qualquer deem uma deslocada maior para um lado do que para o outro. Então, olha só, é meio que uma distorção dos elétrons aí dentro acaba gerando um dipolo instantâneo. Como assim? Essa molécula de CO2, só por causa do meu desenho, eu estou te falando que os elétrons dela deram uma pequena deslocada para a direita. Imagina tipo o espírito saindo do corpo da molécula. São os elétrons. A nuvem de elétrons saindo mais para a direita. E aí essa molécula ela vai ficar instantaneamente um pouco negativa aqui na direita. E um pouco positiva na esquerda por causa da falta de elétrons ali agora. Por causa dessa deslocada que eles deram. Aí do lado dela tem outra molécula apolar. Com os elétrons também uniformemente distribuídos aqui dentro. Quando os elétrons dessa segunda molécula sentem a aproximação dessa carga negativa, elétron também tem carga negativa, né? Eles sentem a aproximação dessa carga negativa e lembra que cargas de mesmo sinal se repelem. Então, os elétrons dessa segunda molécula querem fugir desta aproximação de carga negativa ali. E eles vão lá para o outro lado, fazendo com que a direita dessa segunda molécula fique um pouco negativa e a esquerda um pouco positiva. E essa segunda molécula faz isso numa terceira, que faz numa quarta. Então, uma molécula apolar acaba criando dois polos instantâneos. E a aproximação dela numa segunda molécula acaba induzindo essa segunda molécula também a criar polos. E aí esses polos momentâneos, instantâneos criados, acabam interagindo entre si. Por isso que é chamado de dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou forças de London ou forças de Van der Waals. É tudo sinônimo, tá? É o nome do cientista. Agora, de novo, o mais importante é saber que ela é mais fraca que a dipolo-dipolo. Por quê? Porque se as moléculas são apolares, não era nem para ter interação. Sobretudo, a gente diz que essas interações ocorrem nos estados líquido e sólido. No estado gasoso, as forças de repulsão sobressaem as forças de atração.
Próxima interação, e uma das mais famosas que você com certeza já escutou falar, é a ligação de hidrogênio, antigamente chamada de pontes de hidrogênio. E trata-se de uma interação que ocorre entre moléculas polares, assim como a dipolo permanente, mas que apresentem pelo menos uma ligação entre H e FON, uma ligação entre hidrogênio e flúor, oxigênio ou nitrogênio dentro da molécula. Por exemplo, o HF. Perceba que a molécula de HF ela é polar, o flúor é mais eletronegativo, então aqui eu tenho um polo negativo, aqui um polo positivo, e lá a mesma coisa. E aí o polo negativo de uma interage com o positivo da outra. Parece até que a gente está tendo um déjà vu aqui, né? Porque o que a gente fez no HF é o mesmo que a gente fez no HCl. Tá, mas qual que é a diferença? A diferença é o hidrogênio, dentre os ametais, né? Ele é o menos eletronegativo. Flúor, oxigênio e nitrogênio são os três mais eletronegativos. Ou seja, a enorme diferença entre o hidrogênio e o flúor aqui no caso faz com que esses polos negativo e positivo aqui sejam muito mais intensos do que no HCl, por exemplo. Ou seja, a grande diferença de eletronegatividade faz com que a interação, ligação de hidrogênio seja mais forte que a dipolo permanente. E a interação íon-dipolo ocorre entre moléculas polares e íons. Ou seja, ela não é uma força intermolecular. Ela só ocorre em misturas. Mas a gente coloca ela aqui para comparar a intensidade dela. No caso, o melhor exemplo que a gente até falou disso na quebra do retículo cristalino, na dissociação iônica, é quando a gente joga o sal de cozinha na água. Lembra que a água quebra o retículo cristalino? Porque a água é uma molécula polar, né? Com polo negativo no oxigênio e positivo nos hidrogênios. E como que a água quebra o retículo cristalino? O oxigênio, que é o polo negativo da água, interage com os cátions. O hidrogênio, que é o polo positivo, interage com os ânions. Isto é a interação íon-dipolo. Ocorre entre o polo negativo de uma molécula e um cátion, o polo positivo de uma molécula e um ânion. E aí, fazendo um apanhado agora, o mais importante é você saber a ordem de intensidade. A dipolo instantâneo que ocorre entre moléculas apolares é a mais fraca de todas. Pensa. CO2, Cl2, H2, O2 são substâncias apolares, né? Só de eu falar eu aposto que já visualizou, são simétricas. E a temperatura ambiente são gases. Isso quer dizer que se a 25 graus eles já estão no estado gasoso, é porque a temperatura de ebulição é baixa. Por que é baixa? Porque a interação entre as moléculas é fraca. Depois, o HCl, por exemplo, dipolo permanente, é uma molécula polar, a interação é um pouco mais forte. A água, que interage por ligação de hidrogênio, tem uma interação mais forte ainda. Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. E você deve saber também, quando a gente joga sal de cozinha na água, a temperatura de ebulição aumenta. Por quê? Porque além de quebrar as ligações de hidrogênio para a água entrar em ebulição, a gente também tem que quebrar as interações íon-dipolo, que são interações mais fortes que a ligação de hidrogênio. Por isso que a temperatura de ebulição aumenta. É importante saber o tipo de interação relacionado com a polaridade das moléculas e, de fato, a ordem crescente da intensidade das interações.